Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um. Mas eu falo mais um, né? Ai, peraí. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Ecos do Passado. E hoje estamos com a presença ilustre dos notáveis Olympe de Gouges e Rousseau para debater um tema muito importante a ser conhecido, que é como a Revolução Francesa influencia nos direitos humanos e nas constituições na atualidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre os nossos convidados. Olá, boa tarde, caros espectadores. Sou o renomado Jean-Jacques Rousseau. Eu fui um famoso filósofo iluminista e eu tenho princípios que eu acho que precisam ser seguidos e valorizados em todas as situações. E essa é a minha filosofia de vida. É uma honra recebê-lo no nosso podcast. Quanto à nossa próxima convidada? Olá a todos, me chamo Olympe de Gouges, sou uma dramaturga e ativista política. Sempre acreditei que nós, como seres humanos, apesar de todas as nossas diferenças, tanto de culturas quanto crenças e principalmente de gênero, todos nós merecemos viver em uma sociedade respeitosa, sem julgamentos ou desacordos, para que assim a gente possa viver em harmonia. Foi para isso que eu lutei a minha vida inteira. Ótima fala, senhorita. Agora, e a quarta? Ótima fala, senhorita. Também é uma honra receber o nosso podcast. Como muitas pessoas sabem, a Revolução Francesa foi um movimento grande que ocorreu na França no final do século XVIII, que revolucionou o mundo em muitos aspectos, principalmente na sociedade, e um ponto de partida essencial para começar as discussões sobre os direitos humanos. Rousseau, como foi sua participação sobre isso? Assim, eu não vivenciei muito o processo revolucionário, mas alguns textos meus ideais, me fizeram ser perseguidos pela igreja e pela coroa francesa. Nossa, que coisa, né? Mas o que exatamente você defendia? Eu defendo que as grandes propriedades privadas é a principal causa de desigualdade dos indivíduos. Eu também acho que o homem, ele nasce bom, porém a sociedade o corrompe. Ou seja, através da história, o homem torna-se mal com o objetivo de lesar o outro. Faz sentido. Agora, vamos falar um pouco dos principais aspectos de hoje, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Olympe, qual a sua visão sobre isso? Bom, na época, o governo civil tinha muitas leis e princípios que eram aplicadas apenas aos homens, ou seja, só eles podiam usufruir deles. E isso acabava que não era aplicado às mulheres, então nós sofremos muito por não termos esses direitos. E, inclusive, uma curiosidade que eu gostaria de falar é que nós nos encontrávamos nos salões parisienses, que eram meio que os únicos lugares que a gente podia frequentar. E lá a gente começou a conversar e debater sobre esse assunto e começamos a perceber essa desigualdade de gênero que ocorria e que tinha muito no nosso cotidiano. Isso causou algum tipo de revolta? Com certeza. Foi isso que me fez ter vontade de lutar para pelo menos conseguir propor um cenário diferente. Tanto que dei a ideia de que fosse feita a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Você teve alguma ajuda? Sim, tive a ajuda da minha melhor amiga, Mary Wollstonecraft. Ela percebeu que na era do iluminismo... Sim, tive a ajuda da minha melhor amiga, Mary Wollstonecraft. Ela percebeu que da era do iluminismo ainda predominavam alguns ideais machistas, de que principalmente a mulher não tinha alma. Então, ela resolveu fazer uma obra em protesto, que foi enviada para a Assembleia Nacional Francesa, que falava sobre educação feminina e que também mostrou a todos como as mulheres eram excluídas da sociedade. Que cenário triste, imagino o quanto você sofreu. Agora, vamos falar sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Rousseau, é verdade que os artigos desse documento foram baseados nesses princípios? Em parte, sim. A declaração teve como base os meus princípios, como, por exemplo, a liberdade, a segurança e a resistência à opressão, e resultou na igualdade de todos perante a lei. Sinto muito, ainda mais pelo Olympe, que está presente aqui agora, mas isso não se aplicava nem às mulheres, nem aos negros e aos mulatos. Bem, depois de algum tempo, isso obviamente mudou. Ah, e uma curiosidade, na época, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão era vista como documento sagrado. Ou seja, era um documento acima de todos os outros, e todos deveriam respeitá-lo. Não sou eu, gente. Isso. Independente de vocês, como a Revolução Francesa influenciou nos direitos humanos e nas constituições? Na minha opinião, a Revolução Francesa influenciou bastante nos direitos humanos e nas constituições da atualidade, porque muitas pessoas que não tinham direitos naquela época, como as mulheres, os negros, os escravos e os mulatos, finalmente conseguiram ter seus próprios direitos. E sobre as constituições, muitas vezes foram feitas para melhorar a vida dessas pessoas.
E, aliás, as frases liberdade, igualdade e fraternidade são termos que foram criados na Revolução Francesa e estão presentes em muitas constituições, como a Constituição Federal de 1978, que é brasileira. Isso mesmo, Rousseau. Na minha opinião, a Revolução Francesa influenciou principalmente na vida e no cotidiano das pessoas. Principalmente das mulheres, dos escravos e dos mulatos, porque eles não eram considerados nem pessoas. Então, o quanto eles sofriam era lastimável, era horrível ver isso. E hoje em dia, acredito que isso ocorra muito menos em razão das leis. E quais foram as principais dificuldades dessas pessoas que não tinham esse tipo de direito? Bom, como eu estava falando no início, as mulheres sofriam muito, principalmente abusos, violência, exploração, várias situações dessas. Por quê? Porque nós éramos submissas aos homens. Então, eles tinham direito de fazer tudo o que eles quisessem conosco. Mas após a Declaração das Mulheres e da Cidadã, eu acredito que a vida de muitas dessas mulheres foi mudada, inclusive a dos homens, que não tinham esses direitos. Através da Declaração do Homem e do Cidadão, eles conseguiram ter esses direitos. Exato, Olímpia. As mulheres ainda hoje em dia sofrem por muito preconceito e por machismo pela uma sociedade patriarcal, os negros sofrem por discriminação e os escravos sofrem por preconceito também. Isso é uma coisa que não mudou. Mas acho que então por isso hoje, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que tenham gostado. Tchau! Tchau!